Volta! Estamos juntos, hein? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, comungando, compartilhando a fé, a esperança e o amor que existe em Cristo Jesus. Obrigado pela sua companhia, pelo prazer que nós temos de ter você aqui na audiência. Para a gente, é muito importante isso, faz uma diferença muito grande. Meu desejo é que esta palavra, que é a palavra de Deus, ela encontre pousada, ela encontre espaço no teu coração. Porque se ela encontrar espaço no teu coração, ela vai frutificar e vai gerar, consequentemente, frutos maravilhosos. A frutificação da palavra de Deus é exatamente os frutos da própria palavra gerada pelo Espírito Santo do nosso Deus na tua vida através das Santas Escrituras. É o meu desejo, é minha oração nesse momento por você, em nome de Jesus. Eu estou agora aqui, gente, sabe aonde? No capítulo 17 do livro de Provérbios. Eu vou ler só 12 versículos, tá bem? Vem comigo, esses 12 versículos iniciais, porque ele está falando de muita coisa aqui. Eu vou fazer até o seguinte, eu vou parando aqui, porque são tantos assuntos, ele tem uma diversidade de conselhos agora, que ele está dando, e eu vou tentar aqui seguir conselho por conselho, tá bom? Vamos assim hoje, tá bem? Vamos parando hoje? Tá legal? Olha o que diz o versículo 17, capítulo 17 e o versículo 1. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de sacrifícios com contenda. Olha o que ele está falando aqui. É melhor aquele bocadinho pequenininho, pouquinho, escassez que muitas vezes a gente passa, privações que a gente passa, mas num clima de harmonia, na harmonia da sua casa, do que a fartura, aquela condição totalmente abastada, aquela condição totalmente cheia de coisas boas, materialmente, alimentarmente, e um bocado de mente que tem aí, mas tendo contenda. Ele está falando sobre harmonia dentro da sua casa. É ou não é verdade isso? É ou não é verdade? Quantas das vezes aquele pão com café valeu muito mais do que aquele caviar com aquela lagosta? Hã? Fala a verdade aí. Fala a verdade. Fala a verdade. Quantas das vezes você teve uma mesa farta? Não é farta de estar fartando tudo não, viu? É farta de abundância. Mas o clima que estava reinando era um clima de contenda. É isso que ele está chamando a atenção da gente aqui. O escritor aqui no livro de Provérbios está me chamando a atenção e a sua, que a harmonia do seu lar é algo que tem que ser valorizado, porque vale muito mais essa harmonia do que qualquer outra condição. O que adianta? O que adianta ter TV a cabo? O que adianta ter internet com 10 mega? O que adianta ter múltiplos pontos dentro da sua casa para a sua TV? O que adianta ter um computador em cada sala? Ou em cada cômodo da sua casa? O que adianta ter um cartão de crédito internacional? O que adianta tudo isso num clima de contenda, de desunião, de caos, de confusão? É isso que ele está mostrando. É melhor, muitas das vezes, você ter o seu bocado, ou seja, a sua porção, muitas vezes limitada, pouquinha. Eu me lembro de tantos jantares maravilhosos que eu tive com a minha esposa, com a minha família, e era pão com ovo. Eita coisa! Gente, era bom demais. Era bom demais. A gente ria, brincava, ou seja, não é o fato de você não ter uma mesa aí com não sei quanto de fartura que vai garantir paz e harmonia naquilo que você está fazendo, ok? Não é isso que vai garantir a harmonia do seu lar. E quantas das vezes a gente não vê isso acontecer, pessoal? As pessoas às vezes ficam confiando muito mais em ter as coisas para poder proporcionar determinada qualidade de vida para sua família, e quando você vai ver, aquilo que ele pretensamente quer, ou aquilo que ele pretensamente deseja, acaba não tendo. Ele trabalhou, se esforçou, lutou tanto para ter um monte de coisa, de bens materiais, de condições financeiras, isso, aquilo, outro, para colocar dentro de casa, mas quando chega o momento de estar toda a família reunida, é o quebra-pau. É uma desavença, é uma falta de respeito, é uma agressividade, é uma desunião, é uma desarmonia. É melhor o pouco
o bocado seco, mais paz, mais harmonia, mais tendo tranquilidade, do que ter o muito, a fartura e a abundância e ter a contenda. Valorize muito mais a paz na sua casa. Amém? Tem coisa que não vale a pena você estar brigando, fazendo confusão. Tem muitas coisas que não vale a pena você criar confusão. Tem muitas brigas que são infrutíferas. Você já prestou atenção nisso? Quantos besteróis você entrou dentro de casa e se engabelou? Quantos besteróis você se envolveu de contenda dentro de casa por bobagem, pura bobagem? Fala sério, pura bobagem. Você vai ver, não era nada relevante, não tinha um significado especial. Às vezes era só marcar posição da sua parte, era uma birra, era uma questão de medir força, sei lá, é tanta coisa que pode acontecer, não é verdade? Então, por que entrar por esse caminho? Não entra por esse caminho não, tá bom? Não vale a pena não. Se você trabalhar pra caramba, se esforçar e fazer um monte de coisa, implicar em você trazer contenda para dentro de casa, não vale a pena isso. É melhor ter um pouco, é melhor... lá em casa não tem televisão. É melhor não ter televisão e você desfrutar da sua casa, da alegria, da harmonia, do que ter e você ter um bocado de problema dentro de casa. O que ele está querendo mostrar é que não é ter as coisas dentro de casa que vai trazer a você o bem-estar. Acima de tudo, o bem-estar tem que estar, o equilíbrio tem que estar, a paz tem que estar. É melhor ter o pouco e ter paz, do que perder a paz para ter muito e depois você só tem contenda. Depois só tem confusão, só tem problema. Então não vale a pena. Não vale a pena. Você só chega em casa estressado, só chega em casa chutando todo mundo, só chega em casa, estou estressado, não aguento. Então, opa, por que você está fazendo isso? Não porque eu quero comprar uma TV de 38 não sei quanto, eu quero comprar uma TV de 42 não sei de quê, eu quero comprar um Full HD não sei de quanto. Você vai ficar full, vai ficar doido, vai ficar maluco. Aí você faz tudo isso para querer ter a mesa, não, porque eu quero que na minha casa tenha picanha e filé mignon todo dia. Então, para que eu tenha picanha e filé mignon todo dia em casa, eu tenho que trabalhar 20 horas por dia, só tenho 4 horas para me dedicar para outras coisas. Isso é maluquice, isso é loucura. Não, porque eu tenho que fazer um monte de coisa. Para quê? Para quê? Pense sobre isso. É melhor, muitas das vezes, ter o pouco, mas preservar a sua paz e o seu equilíbrio, do que ter esse pretenso muito. E esse pretenso muito que você ralou para conquistar, na verdade, roubou de você muita paz dentro da sua casa, tá bom? Pastor, e se eu tiver muito e tiver paz? Você é um felizardo, você é um abençoado. Preserve isso na sua casa. Parabéns. Se você conquistou muita coisa e mesmo assim conseguiu manter a paz na sua casa, a harmonia, o equilíbrio dentro do seu lar, a harmonia dentro da sua casa, parabéns. Parabéns a você. Você foi um bom sacerdote, você foi uma mulher que edificou a casa, você foi uma pessoa equilibrada que promoveu a sabedoria dentro da sua casa. Parabéns a você. Agora, o alerta que é feito aqui é para sempre mostrar que não é ter as coisas que deve ser o objeto primário da sua busca de vida, de razão de fazer tudo. Porque você pode ter muito e isso ter lhe roubado a sua paz. Aí ele pergunta, para que valeu isso? De que valeu isso? De que valer ter tudo o que você planejou ter e hoje você tem, mas você não tem a paz? Aí, pegou com a mão e largou com a outra. Juntou com as mãos e espalhou com os pés. Grande futurão que você fez. Não vale, isso aí não é uma coisa sábia. Esse modelo aí não é uma coisa inteligente. Por isso, você pode ter pouco, pode não ter assim para fartar, para abundar, em muitos sentidos financeiros, de recursos e condições, mas o pouco que você tiver e você tiver paz, então vale a pena. É show de bola, é maravilha, é bênção de Deus na tua vida, tá bom? Então glorifica ao Senhor por isso e celebra a conquista que você tem, tá bom? Vamos para frente. Olha o que ele diz. Olha, eu estou no primeiro versículo. Olha o que ele diz mais. O versículo 2. O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente e partilhará da herança dos irmãos. O crisol é para a prata
e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O ímpio atenta para os lábios iníquos, o mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá. Para onde quer que se volte, terá êxito. O que encobre a transgressão promove o amor, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que sem açoites no tolo. O rebelde não busca senão o mal. Um mensageiro cruel será enviado contra ele. Melhor é encontrar-se com um homem... Eita, isso aqui é legal demais, ó. Melhor é encontrar-se com um homem, a ursa a qual roubaram-lhe os filhos, do que encontrar o louco na sua estultícia. Olha aí que maravilha isso aqui. Gente, ele começa agora a tratar aqui no versículo 3, ó, o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Ele começa a mostrar o caráter moldador, o caráter lapidador, o caráter formador de Deus através das provações nas nossas vidas. As provações têm uma característica muito forte do trabalhar de Deus dentro de cada um de nós. Olha, quando somos provados, quando passamos pela dificuldade, quando passamos pelas privações e tentações, na verdade, é como se fosse o crisol, que é um tipo de material que separa a prata da sujeira. É um processo delicado, é um processo difícil, e esse processo de separação do que é valioso e daquilo que não serve para nada. Do que é que no final das contas vale a pena e do que é que não vale a pena de coisa nenhuma. Gente, é isso que as provações, as tentações, as lutas e as adversidades trazem sobre cada um de nós. As provas que nós passamos, os momentos ruins que nós temos que passar, faz parte da vida. A vida não é feita só de momentos bons. A vida tem momentos difíceis, momentos complexos, momentos de vergonha, momentos de dor, momentos de frustração, de perda. É tanta coisa que pode acontecer na nossa vida. Cada uma dessas situações adversas tem como característica principal, tem como forma principal separar o que é realmente valioso, precioso dentro da nossa vida. O que é que deve ser priorizado, o que é que deve ser guardado de tudo que estamos fazendo, que estamos pensando e que estamos realizando. Essa é a grande questão para você hoje. O crisol, ela separa a prata, ela faz o processo de purificação da prata. É um processo que a gente sente que quando compara isso para a nossa vida, muitas vezes o processo do sofrimento em nós realmente é difícil entender por que a gente está sofrendo, é difícil entender a lição que tem que ser aprendida, nem sempre a gente saca logo de primeira, nem sempre a gente processa e entende logo de primeira, às vezes a gente passa anos e anos com o sofrimento e sem entender o porquê dele, e sem aprender com ele, e sem tirar dele a lição preciosa que deve ficar. O Senhor prova os corações. Ele coloca o coração em prova no aspecto da revelação do que é que está dentro desse coração. O salmista Davi dizia: sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Olha aqui para dentro do meu coração e vê se existe nele algum caminho mau. Na verdade, identifica, Deus, onde é que estão as minhas fragilidades, de que maneira eu tenho cedido a elas, de que maneira eu tenho sucumbido por falta de fé, murmuração, vingança, frustração, ódio, ressentimento, mágoa, rancor, sei lá, tanta coisa que fica de sujeira às vezes no nosso coração e que não deve ficar. Mas as circunstâncias adversas da vida, elas nos colocam em prova.
Se você teve problema com mágoa com alguém te ofendeu, alguém te feriu, alguém te machucou, aquilo lá é uma prova, aquilo lá é um processo de Deus lapidando a gente, de Deus purificando a gente. Assim como o forno é para o ouro, é da mesma maneira. É um processo de altas temperaturas. É um processo que tem que gerar uma certa flexibilidade, porque tanto a prata como o ouro são elevados a uma temperatura para que fique fácil de ser moldado, trabalhado e que fique fácil de separar o que é sujeira e o que é ouro realmente, o que é prata realmente. É isso que no final das contas, essas provas que eu e você passamos, essas lutas que eu e você passamos, que nem sempre são agradáveis. Luta já fala em luta, alguém vai bater e alguém vai apanhar. Quando fala luta, tem hora que você está aqui na guerra, na batalha, ora você solta um ataque, ora você recebe um ataque. Então sempre há machucões, sempre há fraturas, sempre há lesões que são geradas nesse processo de luta. Nossa luta diária é Deus trabalhando no nosso coração e provando e mostrando onde está o nosso erro e dessa maneira nos convidando para nos arrependermos do mal que fazemos, nos arrependermos das direções que tomamos, nos arrependermos daquilo que fizemos que não agrada ao Senhor. Deus o tempo todo está confrontando a gente, Deus está o tempo todo lapidando a gente, nos convocando para nos convertermos, para nos arrependermos, para abandonarmos a prática do pecado, o pecado que tão mal tem feito a nossa vida e a vida dos outros também. Assim como o crisol é para a prata, o forno é para o ouro, assim o Senhor prova os corações. Deus prova os nossos corações. Não sei o que é que tem saído aí dessas provações, não sei o quanto de sujeira tem saído, mas para toda a sujeira que você tem visto aí, que tem sido revelada através das provações, ora as suas precipitações, ora um espírito iracundo, ora uma palavra mentirosa, ora inveja, ciúmes, sei lá, tanta coisa, né? Tanta coisa má existe dentro da nossa natureza que são reveladas nesses momentos de provação. Nossas fraquezas, nossas limitações. Para todas elas, eu quero te dizer uma coisa: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia! O sangue de Jesus é, sem dúvida alguma, o sangue remidor, a vida de Cristo dada por nós na cruz do Calvário, para que você pudesse ter perdão pelos seus pecados. E você pudesse permitir, a partir daí, a entrada do Espírito Santo de Deus na sua vida, promovendo uma regeneração em você, trazendo uma nova vida, a vida prometida por Cristo Jesus. Abandone o pecado, abandone a prática errada, veja o que é que foi apresentado diante de você, clame pelo sangue de Jesus, se arrependa dos seus pecados, mude de direção, aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Todas essas provas só estão revelando o quão frágeis somos e o quanto nós dependemos de Deus. Se agarre com Deus, que é a melhor coisa que você faz, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. E fica aquele último conselho do versículo 12, que foi onde eu parei. Capítulo 17, versículo 12. Depois eu continuo, tá bom? Mas eu parei no 17. É melhor encontrar uma ursa que perdeu seus filhotes do que encontrar um homem louco na sua estultícia. O homem louco é aquele que não mede consequências do que faz, é aquele que mente, engana, rouba e não quer nem saber, aquele que tem uma psicopatia, uma doença mental, uma doença de caráter, uma doença sociológica para roubar, para enganar, para passar a perna nos outros. Ih, gente! Tem alguns sociopatas por aí, viu, que estão fazendo muito mal. É melhor encontrar uma ursa que perdeu os filhotes do que encontrar um camarada desse por aí. Que Deus te guarde, que Deus te proteja. Até o próximo encontro. Te guarde desses loucos com suas estultícias. Deus te abençoe.